Amados, vamos abrir o nosso livro, Nascidamente, na página de número 121. Estamos falando sobre o anticristo, o espírito do anticristo, né? Vocês sabem que na história da igreja, o anticristo, o tema anticristo, a ideia de anticristo, tem assumido pelo menos 3 linhas de interpretação. Tem aquela linha convencional, vocês tradicionalmente conhecem, que é a ideia de um homem que há de vir na qualidade daquele que se opõe a Deus e vai exigir adoração para si. A primeira interpretação que surgiu na história, me parece a mais prevalecente, é de que o anticristo seria um poder político, não um homem, mas um poder. Esse poder seria identificado com o Império Romano, né? Estaria de acordo com Daniel e também com o próprio livro do Apocalipse. Nós admitimos essas duas interpretações, porque são possíveis, tem alguma relação, mas sobretudo nós entendemos o anticristo na linha orgânica, que é a terceira linha de interpretação, que é o anticristo enquanto um espírito, enquanto uma consciência, um espírito, não um espírito Gasparzinho, alminha, não, mas o espírito enquanto uma disposição mental, que vai assumindo as consciências da humanidade a fim de conduzi-la para longe de Deus. Então é assim que nós estamos abordando aqui nesse livro, Nascidamente. Na página 121, no último parágrafo, diz assim, olha, vamos lendo aqui. Assim, todos quantos aceitam a marca da besta, pela consciente conformidade de suas vidas ao espírito deste século, se tornam adoradores do ego, súditos do engano e inimigos da cruz de Cristo. Esse parágrafo, ele resume muito bem a ideia, né? Porque eu tenho insistido aqui, queridos, numa situação, e eu não sei por que algumas pessoas se opõem a esse entendimento, porque, por exemplo, quando se fala sobre Satanás, todos sabem que essa é uma figura bíblica que aponta para um ser que primeiramente iniciou todo o processo de oposição a Deus. Isso fique claro, oposição a Deus. Por isso que os termos Satanás quer dizer adversário. A palavra Satanás, Satã, literalmente ela não tem um sentido pejorativo e tampouco negativo. Por exemplo, quando 2 times de futebol, o Galo e o Cruzeiro e a Raposa, vão jogar lá no Mineirão, eles entram ali dentro de 4 linhas, sim ou não? E dentro daquele espaço eles são o quê? Adversários. Não existe sentido aqui pejorativo. Quer dizer que cada um luta pela sua própria vitória, e o que implica que a vitória de um é a derrota de outro. Mas se nós vivêssemos num país de língua hebraica, não diríamos que eles fossem adversários, diríamos que eles são Satã, porque é a palavra da língua que expressa essa ideia. No caso de Deus, em relação ao primeiro, o querubim, ele é Satã porque ele se opõe a Deus, ao reino de Deus, ao ser de Deus, aos propósitos de Deus, à vontade de Deus. Então, só que esse primeiro, ele não é um único. E aqui se instaura, presta atenção, aqui se instaura uma necessária diferenciação. Afinal, quem é o Satã, o primeiro lá, e quem é o querubim? São 2 coisas distintas. Não fazer essa distinção, confundir um com o outro, é cometer
um erro crasso, um erro tremendo, o que vai levar a vários equívocos, né? Então entenda definitivamente, Deus cria criaturas, seres. Então o homem é uma criatura, somente isso. O querubim da guarda, o tal do Lúcifer, agora caído, ele é de uma categoria de ser criado chamado querubim. Nem anjo ele é, porque anjo é uma categoria de criação. Então tem os anjos, é uma categoria, e tem os arcanjos. Arcanjos são os primeiros anjos, mas são anjos, mas de uma hierarquia superior. Arqueanjos, arcanjo, esse arque, A-R-C, vem de arque, primeiro, líder, cabeça, princípio, né? Então, tem os anjos, melhor, tem os primeiros anjos, são arcanjos, depois vem os anjos posteriores, não é? Tem querubins, que não são necessariamente anjos, até porque são de categorias de criação diferentes. Tem os querubins, tem os serafins, e ainda tem os surubins. É peixe, mas também é uma criação. Não vai dizer que não é uma criação. Não tem o surubim? Aí, no caso, o principado, potestades, forças, não são criaturas, são postos que eles assumem. Então, um querubim pode ser um príncipe. Perfeito? Então, isso é uma coisa tão básica, mas as pessoas não param para refletir essa questão. Igual agora o Lula. O Lula é um ser humano, só, brasileiro, nordestino, salvo engano, pernambucano, né? É pernambucano, que está num posto de presidente. E em relação ao Bolsonaro, ele é o Satã do Bolsonaro. E o Bolsonaro é o Satã dele. Como que diz? Adversário. Dá para vocês entenderem claramente. Tem que usar a linguagem do dia a dia para que isso fique claro. Tá, então, o querubim é uma criatura. Ele foi criado querubim da guarda, e quando ele for extinto, se é o caso, ele será extinto enquanto uma criatura querubim. Agora, o estado de consciência dele é uma consciência, um espírito, uma disposição de adversidade em relação a Deus. Nesse sentido, ele é Satã. O Satã, portanto, não é uma criatura, não é um ser, é uma condição de consciência. O mesmo se refere ao termo diabo, diabolos, aquele que rompe, aquele que divide. Logo, quando o querubim tornou-se, no seu estado de consciência, não em natureza, estado de consciência, em natureza, está escrito, tudo o que Deus fez é bom, ponto. A natureza ela é boa, porque procede de Deus, tem a sua causa, origem, razão em Deus, emana de Deus, procede de Deus. Nada do que existe aparece do nada, tudo tem uma origem, uma fonte. A essência básica, fundamental e simples de toda a criação é Deus. Agora, o estado de consciência não. Você pode estar com raiva agora, amanhã você pode não estar mais com raiva, pode estar alegre. Essas disposições mudam, não mudam? Disposição de alegria, de raiva, de ódio, de piedade. Nós ficamos 24 horas com o nosso humor mudando. É isso que nós chamamos de disposição. Então, aquele que na sua consciência, no seu coração, se opõe a Deus, é Satã, é diabo. Então, o querubim é Satã por este motivo.
Quando ele então, presta atenção, começa a disseminar as suas ideias, o seu sentimento, e outros seres vão compartilhando do mesmo sentimento que houve também no Satã original, primeiro, e vão participando das ideias, da disposição, da diversidade, esse Satã vai crescendo, vai ganhando força. Por que será que quando existe uma rebelião, começa por uma pessoa ou duas? Não, pode começar por uma, por duas, ali conversando, e vai. E agora o que elas fazem? Elas vão embora? Não, ela encosta em mais um. Para que ela encosta em mais um? Para ganhar aquela alma, aquela consciência. E na medida que aquele grupo vai crescendo, uma força psíquica, uma atmosfera de adversidade e rebelião vai aumentando, sim ou não? Vai crescendo. Por isso que o Satã vai crescendo. Por isso que a Bíblia diz que a antiga serpente lá de Gênesis 3, no Apocalipse agora é um dragão vermelho grande. Cresceu, engordou, ficou vermelho. Vocês entendem? Bem, isso é entender organicamente a Bíblia. Nós não queremos com isso gerar nenhum tipo de contenda, de discussão. Então o diabo lá não existe, o diabo é consciência. Não, o diabo é consciência, lá e aqui. Não existe. Diabo enquanto ser criado não existe. Lembrei agora do Padre Quevedo. Não é que existe, né? Não existe. Não existe mesmo, Deus não criou. Não existe uma coisa chamada diabo. Existe o homem que se torna diabo na consciência. Se torna Satã, adversário, Satanás. Isso é olhar a Escritura, buscando a essência da coisa e não criando um modelo único e exclusivo a quem nós possamos conferir todas as desgraças. Depois de criar a ideia do diabo enquanto ser único e exclusivo, enquanto criatura, tudo de ruim é ele. O camarada vai lá, mata alguém. Não sei, eu estava endemoniado. Vocês estão entendendo? Casamento acabando, família se desgastando. Não, o diabo. O diabo entrou na sua casa? Que dia que ele entrou? Não, ninguém. Ele está lá, ninguém vê, mas está. Para. É você que está com amargura no coração, que está com maldade no coração, que está com avareza no coração. É você que está com discórdia no coração. É você que está com mágoa no coração. É você que está com impureza no coração. Não é o diabo. É ele, mas isso é o diabo. Essa disposição negativa que você carrega, que você pode escolher a qualquer momento mandá-lo embora da sua vida, em o nome de Jesus. Perfeito? O mesmo acontece com anticristo, enquanto espírito, disposição. E aí eu apelo sempre para a própria palavra, o próprio termo. Anticristo não quer dizer nada além do que uma disposição contrária a Cristo. Aí o Aldair fala assim: não, mas eu não sou contrário a Cristo. Gente, não o Aldair, evidentemente, mas não tem gente mais anticristo do que crente. Porque o que é ser anticristo? Olha, eu prefiro 1000 vezes um ateu, ou mesmo uma pessoa, um satanista, do ponto de vista que vocês estão entendendo, né? Que você sabe com quem você está tratando, do que uma pessoa que fica Senhor, 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 Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, e é pilantra, vagabundo, mentiroso, matando as ovelhas, roubando as ovelhas, fazendo comércio da palavra de Deus, mentindo, enganando. Porque você sabe quando você lida com a pessoa, você sabe com quem você está lidando. Agora o crente carrega o nome de Cristo, diz que ama a Cristo, diz que ama a Cristo. Irmãos, amar a Cristo é coisa séria. É coisa séria, não estou entendendo não.
problema é que essa ideia de Cristo, de Jesus, de Bíblia, Evangelho, isso aí se tornou apenas as palavras próprias de uma religião que diz que você vai ser beneficiado no final se continuar nela. Mas amar a Cristo não seria nem mesmo amar uma pessoa, porque Cristo não existe também enquanto criatura. Não. A palavra Cristo quer dizer o quê? Ungido. Então, o Logos, que é assim que a Escritura se refere ao Cristo na eternidade, o Filho de Deus, o Logos, ele, na condição daquele que tem uma obra a realizar, ele é ungido. Então é uma condição de obra, nesse sentido somente. Mas os crentes têm dificuldade de compreender essas coisas. Isso não é negar, nada a ver. Pelo contrário, é discernir. O Logos, ele é Cristo por causa da obra. Somente. Eu vou dar um exemplo mais prático ainda. O que eu sou? Eu, Alexandre. Eu sou um ser humano. Mais rudimentar possível da resposta. Só um ser humano. Quando eu nasci, eu era o quê? Um ser humano. Quando eu tinha 10 anos de idade, um ser humano. Eu era pastor? Hoje, sou pastor? Mas o que mudou em mim? Eu não sou mais um ser humano? Pastor tem alguma coisa que o outro não tem? Não, é só uma condição. É só uma condição. Eu estou na qualidade de estar na direção de um rebanho, conduzindo, ensinando, explicando. Nesse sentido acontece. Mas pastor não é uma pessoa. Logo, quando me perguntam qual é o teu nome, eu digo Alexandre. Eu não digo pastor Alexandre, porque é o meu nome. Tem que separar uma coisa da outra. Quem está entendendo? Tanto é que quando o marido vai diante do juiz divorciar-se da esposa e vice-versa, assinar o divórcio, e eles estão odientos um em relação ao outro, o juiz fala, como é que é o seu nome? Fala, ódio. Não, você não fala ódio, você fala o seu nome. Ódio é a sua condição. Não, eu estou errado? Ódio não é uma pessoa, é a sua condição. De repente, com uma palavra ou duas ali, o Espírito trabalhando, vocês podem sair dali se amando. Acaba, rasga aí o divórcio, não tem mais divórcio. Vamos viver em paz. Aí muda a disposição de coração. Enfim, então no caso anticristo, eu falava, não há ninguém mais anticristo que os cristãos, é porque veio o Cristo. Vamos tratá-lo assim, veio o Cristo. Aí o Cristo falou muitas coisas, não foi? Contou parábolas, muitos ensinamentos, tudo maravilhoso. Não tem nada feio. Só que quando você, por exemplo, pega as palavras de Cristo sobre as 10 virgens, você não tem que reproduzir a parábola para o outro. Não. Tem que extrair o significado para o outro. Senão você não é um contador de história. Então cabe ao pregador, aquele que ensina, que fala, que prega, falar, tá bom, nesse ensinamento de Cristo, nessa parábola, qual que é o ensinamento? Aí você pode tirar o invólucro da história criada, que é uma parábola, e entregar só a essência. Então, de tudo o que Cristo pregou, você pode ler os evangelhos e de cada ensinamento, de cada parábola, de cada milagre, de cada circunstância, você extrair ali qual é o ensinamento. E você vai ter no máximo 5 ensinamentos, não passa disso. Se você pegar e espremer, no final vai mostrar que o amor é a síntese de todas as coisas positivas. Deus se traduz em amor, Cristo se traduz em amor, o Evangelho se traduz em amor, a própria lei se traduz no amor. O amor é tudo. O ensinamento de Jesus é ame. Eu poderia trazer cada domingo para vocês aqui uma mensagem totalmente diferente. Poderia, por que não? Ou eu não tenho capacidade para isso? Não tenho conhecimento para isso?
Mas por que eu vou ficar falando do amor toda a vida? Ué, é porque é o que tem que falar, ué. É a síntese. Estão entendendo? Um outro aspecto da mensagem de Cristo, um outro princípio, um ensinamento. Jesus pregava a mensagem da não violência. Não violência é a mensagem do Cristo. Qualquer forma de violência verbal, psíquica, emocional, financeira, qualquer tipo de agressão, ele é contra. Ele diz: olha, se alguém te ferir, quanto a você que é meu discípulo, não devolva. Pronto. Cessa ali. Quando você acolhe o tapa que você levou, com resignação, com amor, perdoando a pessoa, ali encerra o ciclo. E por que ele diz oferece a outra face? Porque quando você oferece a outra face, você tem a possibilidade de iluminar o outro camarada, o que está ofendendo você. Com esse gesto, ele vai pensar: poxa, eu vou bater de novo em alguém que não reage? Pode ser que mata, mas pode ser que ilumine. Sim ou não? Houve quem na história, quando eu falo história, diz respeito às nações, né, o mundo inteiro, não, fez, na história, praticasse isso. Mahatma Gandhi praticou a não violência. Quando os exércitos ingleses, né, foram lá buscar o imposto do sal, ele falou: nós não vamos entregar, o sal é nossa subsistência. Ah, mas e aí? Nós vamos não fazer nada, vamos nos render. Se eles vierem para cima da gente, todo mundo de jejum, cai prostrado, ajoelhado. Vai matar, deixa matar, mas não temos o que fazer. Essa resistência, ela é positiva, é do espírito. Não foi o que Jesus ensinou ou não? Ponto. Logo, quando um cristão leva o nome de Jesus e leva o nome de Cristo, mas para ele essas coisas do amor, da não violência, tudo isso traduz o Espírito de Cristo. Então, se o cristão é violento, logo, pelo menos no sentido de oposição, já está estabelecido, ele é anticristo na condição. Pode ser que por iluminação, pelo processo, ele tenha remorso, tenha arrependimento, sinta dor, mas ele quer mudar, ele sabe que ele tem alguma coisa que é contrária a Cristo, ele sabe. Eu não quero dizer com isso que todo cristão genuíno tenha plena harmonia com Cristo. Não, nós estamos no processo de termos plena harmonia. Estão entendendo, pessoal? Então, até quando fala de Cristo, de Jesus, nós não amamos Jesus, a pessoa, o homem nazareno. Isso é tolice. Tanto é que há algum tempo aí tentaram reconstruir a imagem do rosto de Jesus, os crentes se decepcionaram com o rosto de Jesus. Isso aí não é o meu Jesus. Vocês entendem que eles querem uma identificação fisionômica da coisa, cabelos compridos. Mas Jesus tiver cabelo curto igual o meu, não tem muita graça. Jesus tem cabelo grande, sim ou não? Jesus chegar de calça jeans, tênis, jaqueta de couro, não é o meu Jesus. Qual Jesus que você ama? O que a Igreja Católica reproduziu de olhos azuis? Europeu? Ariano? Não, o Jesus que você ama deve ser o amor, o acolhimento, a não violência. Isso é o Jesus, isso é o Cristo. Só. Mas e o homem não nasceu? Mas o fato de ele ter nascido ou não, está tudo certo. E agora? O que você ama no outro? Esse é o problema do nosso amor em relação a pessoas, por exemplo. A quem que você ama? Você ama? Será que tem alguém que tem um perfil, uma fisionomia, e você olha assim, não dá para amar essa pessoa? Não tem essas coisas ou não tem? Você não quer nem estar perto, não é interessante. Só que é um ser humano lindo, maravilhoso, uma luz.
Não, mas dane-se a luz. Nós estamos interessados na aparência. É isso que nós estamos combatendo aqui no DEVAP. Não é? Ah, mas ele disse então que tem que amar Jesus. Amar Jesus não é amar um homem. É amar Deus no homem. Por isso que, como o pastor Josué pregou domingo passado, grande é o mistério da piedade. Ah, para, gente. Mistério da piedade. Entenda que a Bíblia também faz referência ao mistério da iniquidade. Existem dois mistérios. O mistério da piedade, que está em oposição ao mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade são as trevas que se fazem carne. É o anticristo. E o mistério da piedade é Deus que se faz carne. E quando Deus se faz carne em Jesus, ali está o mistério da piedade, a luz encarnada, o amor encarnado, a compaixão encarnada, a graça encarnada. É Deus, é o ser de Deus encarnado na carne, fazendo a diferença, mostrando aos homens o que é a verdade. Isso é a visão orgânica, é a linguagem orgânica. Ah, mas e Jesus Nazareno que nasceu? É Ló, está tudo certo, não tem nada errado. Só que essa imagem desse homem histórico se tornou o ídolo dos cristãos. E o Espírito de Cristo tornou-se o inimigo dos cristãos. Porque em nome de Deus e em nome do Cristo, o ídolo, o que a igreja fez ao longo da sua história? Matou milhares e milhares de pessoas. A igreja. Ah, mas a igreja é institucional. Sim. Mas fazia em nome do diabo? Não. Fazia em nome de Deus. Em nome da verdade, em nome do Evangelho, em nome da Bíblia. Ou seja, não concordou com a igreja, herege tem que morrer, ponto. E quando não tinha argumento, não, é bruxa, mata. Porque ia lá no quintal, tinha lá um capim santo, e aí achava que o chazinho de capim santo era bom para curar de febre, baixar a febre. Aí, quem faz isso é feitiçaria, mata porque é bruxa. Pastores protestantes, reverendos protestantes americanos, né, os que vieram lá da Inglaterra, né, para os Estados Unidos, fundaram as colônias americanas lá, reverendos, cabeças da igreja protestante, mataram milhares de mulheres. Matavam, queimadas, caça às bruxas. Aí eu pergunto, isso é evangelho? Isso é Jesus? Isso é Cristo? Não, isso é anticristo. Daí fica mais fácil você entender quão perverso é o anticristo. E até então, ninguém sabe quem é o anticristo, porque ele não chegou, do ponto de vista do aparecimento de um homem, não é? Ninguém sabe. Quando vier também, eu não vou adorá-lo, não vou me prostrar diante dele. Puxa, mas é possível que você não se curvando diante dele, desse homem que virá, estamos trabalhando a hipótese, você continue curvado para Satanás. Quando lá Paulo fala aos Coríntios, né? O Deus desse século, tem que parar um pouco. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Deus deste século para um pouco e pensa, o Deus com D minúsculo. Então, o que é um Deus com D minúsculo? É aquilo que, não sendo Deus, se coloca por Deus. Ou não? E, consequentemente, exige o quê? Todo Deus tem que ser adorado, servido, obedecido. Eu pergunto, isso não é a semente da queda lá em Gênesis 3?
Se comerdes do fruto, serás como Deus. Não está lá? Não é a origem? Alexandre, mas falando de novo desse assunto? Mas eu vou falar de quê? De que eu vou falar para vocês? Se essa semente, essa raiz está aí, em mim, em você, e esse é o nosso inimigo. Aí eu pergunto, você com 50 anos de idade, para mais ou para menos, já viu por aí o Deus deste século? Que século é esse? Século 21. Nós estamos no 21. Paulo disse no século I. Mas o Deus do século I não é o Deus do século 21? É o mesmo? E por que deste século? Porque a palavra século, a palavra mundo, na Escritura, no Novo Testamento, não é nem um século de 100 anos, e nem mundo, planeta Terra, mas é toda a atmosfera psíquica de oposição a Deus. É o curso do mundo, para onde o mundo inteiro está caminhando numa mesma direção, no mesmo ritmo. Logo, o Deus desse século quer dizer que este mundo caído tem um Deus. E qual Deus é esse que é do mundo inteiro? Eu pergunto, o Deus desse século está no Brasil? Sim ou não? O Deus desse século está na Índia? Só que os deuses da Índia não são os mesmos do Brasil. Perfeito ou não? E o Deus desse século está no Japão? Na Ásia? E quem é que adora esse Deus desse século? É a pergunta. Aí os cristãos vão dizer quem? Os espíritas, os macumbeiros, os ateus, os católicos, né? E eles vão dizer o quê? Não, os evangélicos, cada um vai empurrar para o outro. E não sabe que o Deus desse século, que é o espírito desse século, que quer adoração e serviço, é aquilo que eu, Alexandre, carrego como a divindade que não pode ser tocada, diante da qual eu me curvo, porque eu vivo em função dessa divindade, falsa divindade. E se vocês não adorarem a essa divindade, que é o Deus do século, vocês vão me ofender profundamente, aí eu vou brigar com vocês, vou morder vocês, vou xingar vocês, vou fazer um tanto de coisa contra vocês. O que é isso? Que Deus desse século é esse que é adorado e quer ser servido? É o ego. De novo o tal do ego. Tá, esquece o tal do ego. Esquece. Sabe por que você está com problema no seu casamento? Sabe por que está tendo guerra entre árabes e muçulmanos, judeus e palestinos? Por causa de quê? Por causa do ego. Poder. Não é isso não? Me mostre qualquer problema na humanidade que não tenha como causa fundamental o Deus desse século, o ego. Qualquer um. Ou seja, se você não cortar essa raiz, não adianta você pregar qualquer outra coisa. Estão entendendo ou não? A questão é deixar isso claro. Agora, obviamente, vocês devem saber, na infância de vocês, muitas coisas eram obscuras para todos nós na infância. O professor falava, a igreja falava, os pais falavam, mas não nos era claro. Vamos crescendo, avançando. Aí depois de quase tantos anos lá para frente, 30, 40 anos, você fala, rapaz, mas é uma coisa tão simples, mas era tão difícil de entender lá atrás. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É verdade o que eu estou dizendo? Ou seja, você precisou de ouvir quantas vezes uma mesma coisa, até aquilo se tornar claro para você. Igreja também é assim. Tem que falar, explicar, mostrar, até que um dia você fala, agora eu estou entendendo. E quando você fala, agora eu estou entendendo, ainda falta muito para entender. Perfeito? Por isso que
esse comentário que eu fiz é deste parágrafo aqui, ó. Página 121, o último parágrafo aí, ó. Assim, todos quantos aceitam a marca da besta, pela consciente conformidade de suas vidas ao espírito deste século, se tornam adoradores de quê? Do ego. Pausa. Por que será que Deus, na sua infinita sabedoria, diz que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas? Onde é que está o problema desse mandamento? Porque para ele ter essa grandeza, ele tem que ser justificado. E por que que este mandamento tão simples, que todo mundo conhece, é o mais difícil? Ou não é? O que é mais básico e simples é a coisa mais difícil para o ser humano. Amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o teu entendimento, com todas as suas... Não vai sobrar nada para você, você vai amar, vai entregar tudo. Então, aqui está justificado. Se tornam adoradores do ego, súditos do engano. Por que súditos? Porque você vai ser um empregado, um escravo, um serviçal, um vassalo do engano. Consequentemente, você vai ter que aborrecer a cruz de Cristo. Por que aborrecer a cruz de Cristo? Porque a cruz é a única coisa que aniquila o ego. Tá, não vou falar mais não. Que aniquila o anticristo. Essa besta fera que está aí dentro de você. Entendeu? Agora, como entender, e aqui é o ponto muito importante, que é dito no Apocalipse sobre esse anticristo, sobre essa besta, essa disposição mental, psíquica e espiritual, que será proclamado a todos os habitantes da terra que o adorem. Todos são conclamados a adorar a besta, o ego. Por quê? Agora pergunta, quem é que vai conclamar a humanidade para que isso aconteça? Será que vai chegar um dia que vai surgir? Porque a Bíblia diz que surge a primeira besta, a figura lá do Apocalipse, né? Sai de onde? Do mar. Porque o mar representa o quê? Povos, nações e línguas. Isso está lá no capítulo 17 de Apocalipse, dizendo: as muitas águas que viste são povos, são nações, são línguas, é o mundo gentílico. E o mundo gentílico, preste atenção nisso, não são os gentios, necessariamente. É a linguagem orgânica, a visão orgânica é complexa. Tem que penetrar até discernir o sentido fundamental e básico. Olha a explicação como é clara. Quando você lê Romanos, capítulo 1 e capítulo 2, esses dois capítulos primeiros de Romanos, Paulo vai dizer assim, olha, porque os gentios, falando dos gentios, os gentios se distanciaram de Deus, não adoraram o Criador, não lhe renderam graças, nem lhe deram glória, e tal, Deus os entregou, vai para lá. Os gentios. Aí ele fala assim, e tu, que tem por sobrenome judeu. Então é outra categoria, são os judeus, né? Que diz que não pode furtar, e furta. Que diz que não pode e faz. Paulo, no capítulo 2, ele iguala em consciência e ação, na testa e na mão, os judeus aos gentios. Não tem diferença. A diferença só está que esse conhece e esse não conhece. Então, no sentido da consciência e da prática, em Romanos 1 e 2, não há distinção, é tudo igual. Está todo mundo debaixo do pecado. Ora, então onde é que está
a ideia de gentios e de judeus? Qual o sentido, o princípio que se extrai disso, para entendermos por que a besta sai do mar e a outra besta sai da terra? Vocês estão entendendo para onde eu estou caminhando? Porque se os gentios são as gentes, os povos, e são, de fato, não há uma negação, nós estamos apenas tentando extrair daqui o princípio, que é o que vale. Se os gentios são as nações e os judeus é a nação escolhida, santa, e quando Paulo pega e coloca todo mundo dentro do mesmo balaio, porque judeu e gentio têm, segundo Paulo em Romanos 1 e 2, a mesma consciência e as mesmas atitudes, onde eu vou tirar aqui agora a diferença desses dois, se foi tudo igualado? Se a consciência de ambos os povos é a mesma, e a prática, no final das contas, é a mesma, como é que eu vou manter a diferença entre gentios e judeus? Eu tenho que ter um princípio. As gentes é símbolo do sem Deus. A ideia. As gentes, os gentios, tem a ideia de servir a si mesmo. Fazer os seus próprios deuses. Alienado de Deus. Fora da religião verdadeira. Por isso que o ego, ele vem aqui das águas, por causa dessa representação do significado do gentil. É o significado. É sem Deus. Ego é sem Deus. Ego é sem a religião verdadeira. Ego é criadores de ídolos. Esse é o sentido. E os judeus? Qual o sentido espiritual? Povo eleito, povo chamado, povo escolhido, povo santo, povo de Deus. Religião verdadeira, a terra santa, o templo santo, é tudo que há de sagrado. Entende ou não? Esse é o sentido que se extrai. Por isso que quando o ego, a besta, emerge, ela emerge do mundo gentílico, das águas. Ela procede das águas. As muitas águas que virgem são nações, povos, línguas, etc. É do mundo gentílico, porque o ego é próprio do mundo gentílico. Só que agora, essa besta, para ser ela a consumação de todo o processo de queda, ela tem que ser proclamada universalmente. Entendem, não? Tem que ser proclamada, os homens têm que ser conclamados a aderirem ao Deus desse século, a besta fera, do espírito gentílico. Quem fará? Se vier um Satanás de calça leg vermelha, calça preta, chifre, tridente, você vai aceitar? Como Satanás sempre se oculta para enganar, então essa grande besta que emerge do mundo gentílico precisará de uma outra besta, de um outro espírito, de uma outra disposição, que não saia do mundo gentílico, porque senão tem que sair da terra. E se as águas são as muitas nações, a única coisa que se opõe às muitas nações é o povo de Israel, é o mundo judaico, o mundo judeu. Quem está entendendo? Por isso que a besta que emerge da terra, ela procede do mundo judaico, mas não necessariamente do mundo judaico nação, porque nós extraímos o princípio. Qual que é o princípio do povo judaico? O princípio: palavra de Deus, povo de Deus, religião verdadeira, palavra de Deus, profetas. Por isso que a besta que emerge da terra, ela é o falso profeta. E já traz o nome de profeta, então não pode ser gentil. Tem que ser daqui. Tem que trazer a carga religiosa da aliança, da promessa, da verdade. Então, o espírito do falso profeta será uma grande voz proclamando em nome de Deus a adoração da besta. Vocês já ouviram dizer
que quando o anticristo vier, ele vai constituir uma só religião? Tá certo. É verdade. Mas como pode ser? Eu já pensei isso 1 milhão de vezes. Como pode ser isso? Porque o cristianismo não vai acabar para ceder a uma religião estranha. Não vai. Pode ser que alguns cristãos abandonem o cristianismo. Agora, o cristianismo não vai ceder. O islamismo não vai ceder. O judaísmo não vai ceder. Nenhum ismo, nenhuma religião que tenha a mínima dignidade aos seus deuses, à sua fé, vai ceder. Não tem como você, vamos fazer uma única religião ecumênica. Não existe. Só tem uma maneira. Mantenha as placas próprias de cada um, não precisa mudar. Mantenha os mesmos ritos que vocês têm, não precisa mudar as orações, não precisa mudar nada. Vamos unificar com uma base única. Todas as religiões numa única e mesma base. Único fundamento. Se isso acontecer, teremos uma só religião. Com ritos diferentes, com dogmas diferentes, confissões diferentes, mas que tem uma base única, comum a todas elas. Por isso, continuando a leitura do nosso livro, o último parágrafo aqui da página 121, assim todos quantos aceitam a marca da besta pela consciente conformidade de suas vidas ao espírito deste século, se tornam adoradores do ego, súditos do engano e inimigos da cruz de Cristo. Próxima página, 122. Por meio do ministério do falso profeta, a voz do arauto, o arauto vai proclamar: ordena-se a todos que adorem a imagem da besta. Interessante, né? A imagem da besta. Nós temos todos os argumentos bíblicos a favor do que nós estamos falando aqui, nesse sentido. Porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem caiu em razão da queda, vamos tratar desse sentido para simplificar. Agora esse homem precisa de quê? De redenção. Para que ser redimido? Para ser então conformado à imagem do Filho de Deus. Em oposição à imagem de Deus, nós temos a imagem da besta. São duas imagens. Mas os cristãos insistem em olhar para a Bíblia e ver não a imagem, mas ver uma escultura. Eles acham que vai ter uma estátua do homem chamado Elon Musk, né? Dizem. Vocês viram agora, de ontem para hoje? Inventaram agora que ele inventou um cavalo elétrico. Cavalo elétrico. Vai superar os carros, tudo vai. Coisa de outro mundo. E ele vem montado nesse cavalo. Fala, pronto, aí chegou. O anticristo chegou montado num cavalo. Tá? Pô, bem engraçado, né? Mas veja, aí os crentes insistem em ver que vão fazer uma estátua do anticristo, do homem. Vou pegar a estátua, coloca nas costas e leva para um templo físico, coloca lá dentro. Aqui a estátua do homem. Ele não faz estátua, é imagem da besta. Adorar a imagem da besta é você olhar e ver a imagem de Deus, e você adorar a imagem de Deus, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo, e você olhar para a imagem da besta e adorar a imagem da besta. Ter amor, reverência, respeito, desejo, adoração, entrega. O que é adorar a Deus, senão reverenciá-lo, conhecê-lo, reverenciá-lo e se entregar profundamente, porque você sabe que aquilo é tudo de melhor que possa existir, ou que possa haver. É isso que é adorar. O que é adorar? Levantar a mão? Cantar? Como é que se adora? É quando aquilo que se adora se torna o seu tudo.
Então veja, por meio do ministério do falso profeta, a voz do arauto ordena-se a todos que adorem a imagem da besta. Não é necessário, entretanto, que seja uma única religião sob uma mesma designação. De onde surgiu aqui a ideia de religião, de repente? Ora, porque se ordena a todos que adorem a besta, a palavra adoração está vinculada à ideia de religião. Religião tem adoração. Ou não? Toda religião tem adoração. Não tem como você tirar da religião a ideia de adoração, porque a religião traz a ideia de Deus, divindade. A divindade traz a ideia de ser adorado. Logo, quando é dito que todos adorem a imagem da besta, entra a ideia de religião. Aí diz, não é necessário, entretanto, que seja uma única religião sob uma mesma designação. A unidade dessa religião anticrística depende não da eliminação dos muitos credos, mas de variados credos que concorram para o mesmo e único propósito. Ou seja, você pode pregar o seu credo, o outro pode pregar o credo que ele quiser, desde que no final todos os credos se encontrem num propósito único e final, a saber, o desenvolvimento de um coração devoto e adorador de si mesmo. Aqui é ego, né? É de si mesmo, para não cansar vocês, tá? É ego toda hora? Não. Então, quando tiver ego, eu vou falar de si mesmo, mas vocês vão entender, né? Vão entender. Às vezes cansa mesmo, né? Muitas vezes falando. Tem razão, né? Então, puxa vida, então, peraí. Se eu estiver pregando Jesus, a Bíblia, os profetas, Moisés, mas tudo que eu falo acerca deles e que supostamente eles falam na minha leitura, na interpretação que eu tenho do que eles dizem, se reduz a você? Jesus morreu para quê? Para te salvar. Você ora por quê? Para ser abençoado. Dá o dízimo por quê? Para abrir as janelas do céu, para me abençoar. Você vai ao culto por quê? Para ser curado. Por que o povo sai da igreja? Porque ele carrega consigo alguma insatisfação, algum desejo ou suposta necessidade que não lhe foi atendida. Deixa de atender a uma pessoa que vai, não, vou sair dessa igreja. Por quê? Porque ela está aqui para receber algo. Se não recebe, sai. É daqui e em qualquer outro lugar. Perfeito? Por que faz aquilo outro? Não, porque quando eu morrer, eu vou para o paraíso. E lá tem 70 virgens me esperando. Você não dá conta de uma. Eu estou errado, marido? Mas o camarada não dá conta de uma. Aqui, quer se encontrar com 70 lá. Só para passar vergonha e raiva. Passar vergonha e fazer raiva, né? Vai sofrer. Mas ele quer ir para lá, porque lá tem as virgens. O outro serve a Deus para quê? É para ser salvo, não quer ir para o inferno, quer ir para o céu. Logo, vê que o final é sempre você. Aí o outro faz caridade. Para que caridade? Estou preparando uma mensagem que vai se desdobrar em umas 5, 6 mensagens, imagino. Baseado na parábola do samaritano. E um dos pontos a ser tratado é sobre a natureza do amor. Tanto é que o título original dessa mensagem é A Inutilidade do Amor. Enquanto o amor para você tiver alguma utilidade, você não estará no amor. O amor não tem utilidade nenhuma. O amor ama. E ama para quê? Para nada, ele ama. Ele ama porque ele amou. Se você ama porque o outro cozinha para você, passa a sua roupa, banca a casa, porque tem saúde, porque é bonito, e quando isso acabar, você vai largar? Lógico, acabou o amor. Não é isso? O amor é extraordinário. Bem, de todo modo, essa é a ideia, não é? Então, a ideia de que a despeito de quantas religiões haja,
O fato é que vai ter um fundamento único. Esse fundamento único é, como diz aqui no texto, vamos lá? 2 pontos. O desenvolvimento de um coração devoto e adorador de si mesmo, a saber, do ego. A despeito do número incalculável de religiões existentes, a voz do falso profeta se faz escutar por meio de muitos oráculos, que em uníssono e por meio de variados dogmas conclamam os homens à adoração de si mesmos, ainda que isso seja feito em nome de Deus. Não olvidemos, não nos esqueçamos de que o falso profeta, a segunda besta, tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, essa besta que emerge da terra, e aí do mundo judaico em relação ao mundo gentílico, mas não é nem gentil nem judeu, é o sentido espiritual da ideia de gentilidade e de judeu, né? É o sentido. Eu espero ter ficado claro, para ninguém achar que eu estou dizendo que o falso profeta é um judeu. Não. Não nesse sentido. Porque nesse sentido, tudo se destrói quando Paulo coloca ambos no mesmo sentido espiritual. Logo, o que se destrói não é o povo, né? Enfim. Então, não nos esqueçamos que o falso profeta, a segunda besta, tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. A besta que emerge da terra, ela é o falso profeta. Quem disse isso? Está lá em Apocalipse capítulo 19. Depois da narração, a partir do versículo 11, que fala sobre a vinda do Senhor. Vamos ler rapidamente, só para que ninguém tenha dúvida. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi o quê? Aprisionada. Eu estou imaginando as pessoas pensando, poxa, se a besta está falando é o ego, quer saber como é que ela vai ser presa por 1000 anos? O livro fala, estamos caminhando para lá, tenha paciência. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, vírgula, ou melhor, o profeta que, vírgula, com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a imagem da besta e eram os adoradores de sua imagem. Então, a besta que emerge da terra, a segunda besta, é o falso profeta, é aquele que proclama, né, a adoração da primeira besta. Então, não ouvidemos, voltemos para o livro, que o falso profeta, a segunda besta, tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Então, se tem a aparência de cordeiro, tem que ter a aparência de quê? De fé, de religião, de espiritualidade, de divindade, de sagrado. Sim ou não? A aparência de cordeiro quer dizer aparência de piedade do Cristo, das coisas referentes a Deus, tal. Só que quando ela fala, você reconhece que ali é só uma capa de religiosidade. A voz é de dragão, é satânica. Seus representantes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se transformam em apóstolos de Cristo. Agora, cuidado. Quando fala aqui apóstolos, neste livro, tá? Lá em Paulo, 2 Coríntios capítulo 10, né? 11, né? Ele fala dos falsos apóstolos, etc. O contexto imediato ele está falando dele, de si mesmo, enquanto um apóstolo de Deus, e de falsos apóstolos que surgia na igreja. Quando aqui eu assumo esse texto e coloco aqui, a ideia de apóstolo não pode ser uma ideia exclusiva do cristianismo. Entende? Apóstolo é enviado. Qualquer pessoa que se diz enviado por Deus para ensinar o mundo deve ser entendido como apóstolo. Entenderam ou não?
Ou seja, o fulano de tal foi enviado. O sentido ele é um enviado, logo, teoricamente, é um apóstolo. Não estou dizendo que é apóstolo de Cristo, do Cordeiro, nada a ver, para de bobagem. É apenas o sentido. Porque nós não podemos restringir a voz do falso profeta apenas a uma voz evangélica, cristianismo. Vai além disso. Então, para encerrar, seus representantes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que se transformam em apóstolos de Cristo. Sempre cercados por pessoas que não amam o verdadeiro evangelho, pregam em conformidade com aquilo que o público deseja ouvir, segundo as suas próprias cobiças. Suas mensagens não só agradam aos ouvidos do ego, como também o fortifica, consolidando o desejo latente de ser igual a Deus. Tá bom? Bem, semana que vem nós vamos retomar nossos estudos daqui, de onde paramos hoje. Espero que essas explicações estejam ajudando a todos vocês a compreenderem o sentido orgânico dessas verdades.